Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos presentes na casa do Senhor para podermos adorar e engrandecer o nome do Senhor. O Senhor certamente em todos os cultos fala aos nossos corações. Eu queria fazer aqui uma leitura bíblica com a igreja no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Paulo, o título da leitura é Paulo é mandado para a Itália e o naufrágio do navio. Atos dos Apóstolos 27. Todos acharam? Amém? Os irmãos que estão pela internet, que Deus abençoe, assistindo o nosso culto pelo YouTube, pelo Facebook, que Deus venha abençoar abundantemente. Está escrita assim a palavra do Senhor: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando-nos em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos-nos no dia seguinte em Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. A partir dali, fomos navegando abaixo de Cripe, porque os ventos eram contrários, e tendo atravessado o mar ao longo de Sicília e Panífia, chegamos a Mirra, na Lícia. E chegando ali, o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegando abaixo de Creta, junto de Salmona. 20. E não aparecendo havia já muitos dias nem o sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo a esta perdição. Mas agora vos admoesto a que não tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, os varões, têm de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram
os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. Lançando o prumo, acharam 20 braços. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braços. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém? O tema desta palavra, nesta noite, que eu quero colocar aqui a exposição, as 4 âncoras do cristão. Os irmãos observaram a leitura. Paulo estava sendo levado para a Itália, e quando nós interrompemos uma parte da leitura, Paulo, ele tinha um conceito muito grande com os guardas, com aqueles que o levavam. Paulo era uma autoridade. Paulo, ele tem revelação de Deus que aquele navio não ia se perder ninguém. Orientou aqueles marinheiros, mas eles não ouviram a Paulo. E aqui no versículo 20, nós podemos entender que o negócio estava muito feio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Agora imagine essa tempestade no meio do mar, onde eles não podiam ver o sol, não podiam ver as estrelas, não tinha dia, só escuridão e tempestade. Mas é aqui que nós queremos colocar as 4 âncoras do cristão. É no momento da tempestade, é no momento da dificuldade, é no momento que passamos por provações, que aqui nós entendemos que Deus revelou a Paulo que ninguém ia se perder ou morrer, mas aqui quando nós lemos, vemos que todos aqueles homens, todos, fugiu-se a esperança de todo de ser salvo. Quantos já foram por mar e, quem sabe, passou por dificuldades, né? Quando nós vemos aí a fúria do mar, e nós entendemos que é algo tremendo. E ali Paulo não estava com poucas pessoas. Entendemos que aquele barco não era pequeno, 200 e poucas pessoas, 260 e poucas pessoas estavam dentro daquele barco. Não era um barquinho pequeno, né? Não era algo muito pequeno, não, porque para comportar esse tanto de pessoas, tinha que ser um barco grande. Mas a Bíblia diz que a tempestade se apertou. E eles, de uma forma ou outra, tentando salvar as suas vidas. Chegou até um momento que os guardas falou para os centuriões: nós estamos levando esses homens, eles serão julgados na Itália, mas para que nós não percamos, vamos matar todos eles aí e vamos, fazer a nossa parte. Aquele centurião falou: não, senhores, aqueles que puderem vão nadar, Se nós lemos todo o texto, nós vamos dar oportunidade para que eles possam viver, e aqueles que puderem nadar até o lugar que nós estamos chegando, que possa ter essa oportunidade. Alguns nadaram, a Bíblia diz que alguns pegaram os pedaços depois daquele barco que ele se espedaçou, mas antes disso, eles jogaram a âncora. Essa âncora é um símbolo, dos antigos usados nas igrejas,
alguns anéis, monumentos, tem esta âncora. Quando você vai no litoral, você vê alguns lugares, restaurante, clubes e tantas outras coisas, tem a âncora. A âncora, ela é algo que traz confiança. Por quê? Naquele momento, eles estavam indo para as rochas e podiam, que foi o que aconteceu, mas eles tinham certeza que quando jogasse aquela âncora, aquilo ia dar uma estabilidade para que ele chegasse durante o dia e eles tivessem condições de chegar em terra firme. Qual que é a primeira âncora do cristão que nós temos que ter em nossas vidas? A primeira âncora, irmãos, que nós temos que ter no momento da dificuldade, no momento da tribulação, a primeira âncora é a oração. Nós precisamos, irmãos, no momento da aflição, orarmos, buscarmos a Deus. É uma das formas que temos que buscar a Deus, é na oração. A âncora funciona de forma oculta nas águas. Quando se agarra e segura-se na rocha. Eu não sei se vocês já viram uma âncora. Ela é um pedaço de ferro, é jogado para baixo, a estabilidade. E alguns barcos, vocês já viram aqueles barcos enormes, soltam uma corrente e a âncora, para que ali se segure aquele barco. Esta âncora nós precisamos ter, e é na oração que nós devemos nos agarrarmos. Porque aqui estamos, quando nós vemos a âncora descer, ela desce, mas quando ela desce e se firma, nós não vemos para baixo. E é na oração que nós vamos vencer, é na oração que nós vamos entrar no invisível, né? Por meio da oração, nós vamos agarrarmos em Cristo, que é a nossa rocha. Você crê nisso? Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 26, Isaías 26, está escrito assim, Isaías 26, 4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. É na oração, é buscando a Deus, que eu vou ter confiança, que eu vou ter segurança, porque quando o mar estiver envolto, quando o mar estiver nas tempestades, eu vou soltar a âncora da oração, e vou crer no Senhor nosso Deus, que Ele pode trazer solução no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da luta. É na oração que eu vou buscar a Deus, aleluia. Esta âncora nós devemos lançar, porque é Ele que nos dá a vitória. A oração é a primeira âncora que o cristão deve lançar diante da tempestade da vida. Vamos ler no Salmo 50, 15, Salmo 50, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 50, 15. Diz assim: e clame a mim no dia da angústia, e eu, o Senhor, o livrarei, e você me honrará, aleluia. Clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrar, aleluia. É neste Deus que nós temos que jogar a nossa âncora. Quando nós vemos a história de um moço que se lançou diante de
Deus deu uma responsabilidade para ele. Deus deu uma missão para ele. Jonas, Deus falou: vai a Nínive, fala a minha palavra. E ele foi desobediente ao Senhor. Deus, todos conhecem a história de Jonas. Jonas, ele podia ter ido fazer a obra do Senhor, mas não foi. Mas ele pagou o preço quando esteve ali também em um navio, e ali ele foi surpreendido por uma tempestade também, porque ele estava desobedecendo a Deus. Deus permitiu aquela tempestade. A Bíblia diz que todos aqueles homens clamaram a Deus, os deuses deles, ninguém respondia, lançaram a sorte sobre Jonas. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu que ele estava no lugar errado. E a Bíblia diz que ele foi jogado no mar, e no momento que ele foi jogado no mar, aquela tempestade cessou. Jonas tinha uma missão, e ele precisava ir a Nínive. Deus manda um grande peixe, engole a Jonas. E Jonas passa 3 dias dentro de um peixe. Mas, interessante que ele ora a Deus. Jonas, no fundo do mar, lançou a âncora da oração e diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Agora imagine Jonas lá no fundo do mar, um aperto muito grande, não sei quantos centímetros ele tinha ali, mas eu sei que dentro de um peixe não dá, mas ele estava ali, mas Deus ouviu a oração de Jonas. E às vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades, por momentos de dificuldades, mas não importa onde você esteja, é uma das âncoras que nós temos em buscar a face do Senhor. Jonas buscou a Deus, buscou a presença. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Deus responde a minha e a sua oração. Deus está ouvindo a minha e a sua oração. Não importa onde você esteja, Deus está ouvindo a sua oração. E há momentos na nossa vida que nós estamos numa prova tão grande, que achamos que a nossa oração não está chegando diante de Deus, mas está chegando, viu? A tua oração está chegando diante do Deus Todo-Poderoso. Outro episódio, quando vemos ali no livro de Mateus, capítulo 14, 30, 31, quando Pedro começa a falar com Jesus, Jesus vem sobre o mar andando, e Pedro, ele foi ousado. Eu quero andar também no mar. Jesus, vem Pedro, vem andar comigo por cima das águas. E a Bíblia nos diz que ele começou a olhar para as ondas, olhar para o mar, mas ele começou a afundar, né? Mas ele lançou a âncora da oração e gritou pedindo socorro. E há momentos na nossa vida que uma âncora precisa ser lançado pedindo socorro a Deus, porque às vezes nós não encontramos socorro no médico,
nós não encontramos socorro no advogado, nós não encontramos socorro no psicólogo, nós não encontramos socorro em ninguém. Mas quando nós nos lançamos diante de Deus e buscamos a face do Senhor, Deus ouve a nossa oração. Jesus pegou pela sua mão e venha Pedro, e chamou ele de volta e tomou ele no seu lugar. A tempestade, irmãos, é grande. A tempestade surge. E quando há tempestade, há medo. Mas nós lançamos a nossa âncora, chamamos a Jesus, e certamente Ele estenderá as suas mãos para mim e para você. Quantos de nós somos resposta de oração? Quantos de nós estamos orando por alguém? Quantos de nós estamos aqui porque Deus nos alcançou através da oração de uma mãe? Quantos estão aqui porque foram alcançados por a oração de alguém que está intercedendo por mim e por você? Quantos estão passando por tribulação, mas tem sempre um batalhão de pessoas, de vida, de irmãos, que estão com os joelhos no chão, buscando a face do Senhor, pedindo pela minha vida, pedindo pela tua vida, buscando pela tua vida, e Deus estende as suas mãos e diga: não temas, que eu estou contigo, aleluia. É uma das âncoras, é a oração. A segunda âncora que nós podemos entender do cristão é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma âncora que precisamos para o apoio em segurar um navio. Neste aspecto, é o símbolo mais apropriado, é a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando enfrentou o diabo, se apoiou na palavra de Deus para vencer as tentações. Mateus 4:4. Vamos ler. Mateus 4:4. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela é penetrante. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir as intenções do coração. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, nós somos guiados pela palavra de Deus. É a maior revelação de Deus, é a palavra. É a palavra. Deus, quando foi tentado ali no deserto, Ele usou a palavra para estar falando com o diabo e dizendo: está escrito, está escrito. Deus, Ele conhece os nossos corações e temos que ter a palavra dEle na tábua dos nossos corações. O cristão sempre precisa da âncora da palavra de Deus para se apoiar. Um profissional que apresenta um telejornal é chamado de âncora, devido à credibilidade que oferece aos seus espectadores. A palavra de Deus é a âncora que oferece a credibilidade aos seus ouvintes, aleluia. Por que você é crente? Porque eu ouvi a palavra. Por que você é crente? Porque a palavra transformou a minha vida. Por que você? Porque eu ouvi, o Espírito Santo falou através da palavra ao meu coração. Tem peso a palavra de Deus. Tem peso. Nós sempre falamos, culto sem palavra, né? Não é o culto. Os irmãos podem perceber, quando os pastores vêm aqui para o congresso e falam assim: vocês têm uma hora para falar a palavra. Por quê? Porque é o mais importante do culto. Culto que só tem oba-oba, só cântico, só louvor, não alimenta o crente. Crente precisa de palavra,
de instrução, aleluia. Igreja que não tem palavra não tem crescimento. Nós precisamos de ensinamento, precisamos ir para a escola dominical, precisamos estudar a palavra, precisamos conhecer a palavra. Deus, Ele conhece os nossos corações. No livro de Isaías 48, diz assim, a Bíblia afirma, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus não cai em terra. A sua palavra pode até cair, mas quando Deus fala, Ele cumpre pela sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumprir, aleluia. Como é bom estarmos, irmãos, na palavra. O salmista, no Salmo 119, 89, disse, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus oferece segurança, firmeza ao cristão. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Eu sei que o Senhor tem cumprido as suas promessas, a tua palavra, e é isso que nós devemos guardar, a palavra do Senhor nos nossos corações, aleluia. É a segunda âncora que nós temos que ter na nossa vida como cristão, é a palavra de Deus. A terceira âncora que nós temos que ter na nossa vida é esperança. Esperança, irmãos, é esperar algo de Deus. Quantos já têm perdido a esperança? Mas nós temos a esperança que um dia Jesus vai voltar, que um dia Deus vai vir buscar a sua igreja, que nós estaremos com Ele nas mansões celestiais. O navio precisa de uma âncora para segurar a tempestade. Neste aspecto, o símbolo mais apropriado é a esperança. Geralmente a âncora de apoio em algo, se apoia em algo firme, que está além da nossa vista. A esperança é a âncora da alma, que se apoia e mantém o nosso coração firme naquele que está no interior do véu, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Hebreus, capítulo 6, 18 e 19. Hebreus, seis, 18 e 19, diz assim: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como o quê? Como âncora da nossa alma, firme, segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Esperança é isso, irmãos. É esperar em Deus, esperar nas suas promessas, esperar que Ele possa trazer algo para nossas vidas, mesmo que esteja difícil, mesmo que alguns não tenham mais esperança, nós temos a esperança em Cristo Jesus, aleluia. 1 Timóteo 1, Paulo introduz a sua primeira epístola a Timóteo dizendo:
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Essa é a nossa esperança. É Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Aleluia. Em 1 Timóteo 4,10, Paulo ainda diz que, porquanto para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente os dos fiéis. Aleluia. Nós temos esperanças, irmãos, em Cristo Jesus. Em Colossenses 1:27, Paulo também afirma que Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Temos que ter esperança. É a terceira âncora que temos que ter como cristão. Sermos de oração, conhecer a palavra, ter a palavra no nosso coração, ter esperança. Qual que é a quarta âncora que nós temos que ter, pastor? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, seria impossível os irmãos estar aqui, né? Ateu não vem para a igreja, porque ele não tem fé. Ele não crê em nada. Mas nós cremos, nós temos fé, nós temos esperança, conhecimento da palavra, oração. A fé, de acordo com alguns entendidos no assunto, diz que apenas 500 gramas, olha só, 500 gramas de ferro de uma âncora sustenta 5.000 quilos de um navio em alto mar. Imagine, 500 gramas para sustentar 5.000 quilos. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a fé. A nossa fé, mesmo que pequena, por ser a nossa fé, quem sabe do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos transportar os montes de um lado para o outro. Porque se nós temos 500 gramas de ferro e sustenta 5.000 quilos, tem que ter fé, tem que ter confiança, de saber que aquilo está descendo para nos sustentarmos. Aleluia. Eita, como é bom nós deixarmos a nossa vida na mão de Deus, confiarmos e ter fé. Pastor, mas 500 gramas sustentar 5.000 quilos, isso é um estudo. Isso aí é Deus que está nos mostrando que Ele também, se você tiver fé, você vai se entregar a Ele, e Ele vai fazer aquilo que Ele pode fazer na sua vida, mesmo que a situação está dizendo contrária. Mesmo que alguém diz assim, é impossível acontecer isso, Deus fala, pode acontecer, porque você tem fé em mim. Aleluia. É bom servirmos a Deus. A Bíblia, de acordo com Joseph Hall, 1 grama de fé é mais precioso do que 1 quilo de conhecimento. Vamos ler 1 Pedro 1:7. Primeiro livro de Pedro 1:7. Diz assim: assim acontece que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refina pelo fogo e genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado.
fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valioso do que o ouro que perece. Então é bom ter fé. É bom ter fé, porque 1 grama de fé é mais precioso de 1 quilo de conhecimento. A fé é mais preciosa que o ouro refinado. Nós temos, irmãos, a fé em nossa alma como segurança de uma âncora que está em nossas vidas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Né? Então, o que adianta eu ter ouro e não ter fé? O que adianta eu ter conhecimento e não ter fé? O que adianta eu ter tudo e não ter fé? Prefiro ter a fé, porque através da fé Deus traz o ouro, Deus traz a bênção, Deus traz a solução, Deus abre porta, Deus abre janela, Deus traz aquilo que nós precisamos através da nossa fé. A fé, irmão, genuína, não é uma fé superficial. Deus nos dá esta palavra aos nossos corações. A oração, a palavra de Deus, a esperança, a fé, são 4 âncoras que o cristão precisa usar para vencer as tempestades. Vencer as tempestades da vida. Estas 4 âncoras são a sustentabilidade, são a firmeza do cristão, pois o cristão levam e se apoiam em Deus. Não tem outro caminho. Nós temos que buscar em oração, irmãos. A Bíblia nos diz que Deus não nos prometeu um mar de rosas para sermos cristãos. E quando nós lemos ali a história dos heróis da fé, alguns foram cerrados, alguns foram decapitados, alguns foram mortos, aprisionados, alguns foram presos, como Paulo, apedrejados. Ser cristão não é fácil. Hoje existe um movimento aí, gospel, né? Que alguns até saem do meio político, saem do meio artístico, agora eu sou gospel, agora eu sou isso. Irmãos, ser cristão é momento de oração, não é só oba-oba não, nós vivemos em oração. Nós buscamos a presença de Deus de madrugada. Se precisar, nós vemos nas orações diárias, noturnas, nas vigílias, nos momentos de consagração pela manhã. Mas nós temos também que ter um momento de palavra, quando nós temos o culto de doutrina, quando temos também o culto, a escola dominical, os estudos bíblicos. Temos que ter a palavra na nossa vida, temos que ter a esperança também, que é uma das âncoras, e também não podemos perder a fé. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos estar firmes com todas essas âncoras, porque quando o barco começar a balançar, e as ondas não são pequenas não, os momentos de dificuldades não são pequenos não. A Bíblia nos diz aqui nesse texto, que eles ficaram 14 dias, não comeram, não beberam, estavam debilitados. E às vezes nós ficamos, irmãos, debilitados, mas na oração Deus traz resposta. Na palavra é a revelação de Deus para os nossos corações, a esperança que temos de recebermos de Deus aquilo que Ele prometeu. E às vezes, irmãos, quem sabe alguém fala assim, mas faz tanto tempo que Deus me prometeu. Não importa o tempo, Deus quando promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem e nem filho do homem para prometer e não cumprir. Aleluia. Deus, Ele vai cumprir. Tenha esperança, irmãos. Deus revelou através da palavra, Deus revelou através de sonho, Deus revelou através da revelação. Não importa,
Deus certamente vai cumprir, porque nós não perdemos a esperança que Deus falou comigo, aleluia. Eu não vou perder a esperança, porque a minha fé está firmada em Deus, aleluia. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está contigo em todos os momentos da sua vida. Confia, esteja com as tuas âncoras baixadas. E âncoras não se vê, ela fica para baixo. Nós tivemos aqui, o pastor falou sobre alicerce, ela fica para baixo, não tem ibope, mas é na oração que você vai vencer, é na oração que você vai buscar ao Deus Todo-Poderoso, é na palavra que Ele vai te responder, aleluia, vai te direcionar, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque alguns se direcionam por outras coisas, mas está aqui a palavra, é a bússola para o cristão, aleluia. Aquele que quer buscar a Deus, a revelação está aqui, aleluia. Busque a Deus. Não busca na caixinha de versículo não, porque às vezes, irmãos, Deus quer falar duramente conosco. Porque Deus às vezes quer nos repreender, porque às vezes nós queremos uma situação, queremos uma solução, queremos uma resposta agradável de Deus, mas às vezes Deus fala assim, olha, não é assim, e é através da palavra. Não perca a esperança, não perca a fé, Deus está comigo e contigo nesta luta, nesta provação, nessa tempestade. E alguns, como aqueles que estavam naquele barco, quem sabe, deixei minha esposa, deixei meus filhos, deixei todos para trás, vou para a Itália, vou morrer aqui neste mar. Mas Deus diz ao meu e ao teu coração, você não vai morrer, porque você está firmado com as âncoras que Deus te deu. Você crê nessa palavra? Que o Senhor possa confirmar no seu coração, que possa sair daqui com uma esperança e dizer, eu sei que o Senhor me prometeu, através daquela palavra, através daquela revelação, através daquele sonho, faz 20, faz 30, faz 15 anos, faz 10 anos, faz 5, não importa, irmãos, tenha esperança que Deus vai cumprir na sua vida. Coisa linda é estarmos com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém?